Mas é muito especial. Se hoje é festa de macro, quer dizer que nós estamos aqui em célula. Se nós estamos em células, o mais importante de tudo é a salvação, é o cuidado, é o zelo de um pelo outro, do discipulador pelo discipulado e vice-versa. Nós estamos aqui como família, então isso precisa ficar muito claro no seu coração. Hoje, essa festividade não representa só um monte de barulho, mas representa uma alegria por nós podermos andar juntos, por nós termos líderes e liderados, discípulos e discipuladores que estão debaixo da mesma tutela, debaixo da mesma orientação, debaixo do mesmo poder, debaixo da mesma palavra. Então, grava isso no seu coração. Essa festa é uma festa pela presença de Jesus Cristo, pela presença do Senhor nas nossas vidas, porque nós vivemos em função dele e através do ensino dele é que nós fazemos. Então, você abre sua Bíblia aí no livro de João, Evangelho de João, um livro tranquilo, e lá, João capítulo 10, versículo 11, tá aí, João 10, 11 diz assim: eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio, e esse está fora de si, porque o ouvis. Diziam outros: essas palavras não são de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos dos cegos? Olha, se nós desejamos ser chamados discípulos de Jesus, então nós precisamos entender algo básico. O discípulo faz exatamente aquilo que seu mestre orientou. O discípulo é aquele que ouve, recebe e coloca em prática aquilo que ele está sendo ensinado. Quando as pessoas olham aí faculdades de medicina ou coisa similar, ou advocacia, o que quer que seja, e ele tem lá um bom professor, o maior desejo dele é ser como aquele professor. Se o professor é bom, ele quer ser como ele. Se aquele médico professor é bom, ele quer ficar perto, ele quer absorver o conhecimento que ele tem, para trazer sobre a vida dele a mesma manifestação. Então nós, que somos discípulos de Jesus, nós precisamos ter claramente, determinadamente, essa posição. Ele disse aqui: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Olha, nós temos que estar preparados para dar as nossas vidas pelas ovelhas. Você que é discipulador, ou mesmo você que é discípulo, você tem que valorizar o seu líder por aquilo que ele luta para você ter, para ministrar você, para orientar você. E na razão inversa, a mesma coisa. Você que de repente tem aí um líder e ele está mostrando para você o caminho correto, as formas corretas, você tem que absorver aquela ideia, porque tanto um quanto o outro, os dois têm um único líder verdadeiro, que é Jesus Cristo, né? É o que Paulo falava, que ele era o quê? Ele se colocava para ensinar aquilo que Jesus dava para ele: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, à medida que nós temos isso, que nós temos líderes, o líder de célula olha para o líder da macro, o líder da macro olha para o seu líder, e o seu líder maior olha para Jesus para absorver toda a informação para dar para vocês. Mas isso é uma sequência ou uma continuidade daquilo que o Senhor quer colocar. E ele fala que ele é o bom pastor. Se é bom pastor, é cuidadoso.
Se é bom pastor, é zeloso. Se é bom pastor, é amoroso. Se é bom pastor, ele vai estar junto. Se é bom pastor, ele tem correção. Às vezes o pessoal fala assim: ah não, o bom pastor não tem correção. Não, irmão, o bom pastor, ele tem correção. É por isso que o próprio pastor, aqueles de ovelha que a gente costuma ver, você sempre vê que ele está lá com um cajado, e normalmente aqueles cajados tinham uma curva na ponta. Então, ao mesmo tempo que ele estava lá para cuidar, ou seja, para aquela curva, ele puxar a ovelha quando ela está caída, ela vai longe, está fugindo, qualquer outra coisa, ele tinha a vara também, que muitas vezes era para dar uma pancadinha, para dar uma parada, uma forma de ensinamento. Por isso ele tem a vara e o cajado, para que ele possa tanto proteger quanto corrigir. E isso é o verdadeiro pastor. O verdadeiro pastor conhece suas ovelhas, e as ovelhas conhecem o pastor. Quando o pastor chama, elas não ficam assim: não vou não, prefiro ir andar sozinha. Ela vai voltar, ela vai se aproximar, ela vai ficar por perto, porque ela reconhece aquele que cuida, aquele que alimenta, aquele que coloca ela no melhor aprisco, no melhor lugar, que dá o descanso à noite para que o lobo não pegue ela. E tudo isso é importante que esteja dentro do seu coração, porque nós temos que estar preparados para dar vida pelas ovelhas, e a nossa vida é para encontrá-las, para alcançá-las, para libertá-las, para salvá-las, para ensiná-las no Evangelho, e para levar elas a serem discípulas de Jesus. Você, com o teu aprendizado, tem uma capacitação para fazer as coisas acontecerem. Se você é discípulo de Jesus e não cuida das ovelhas do Senhor, então o seu nome não é realmente, pastor. O seu nome é mercenário. Por quê? Porque o pastor, ele cuida, o pastor ama. O mercenário aqui diz que ele não dá valor. O mercenário, ele chupa, aproveita, aproveita a situação. Ele não está nem aí para o que vai acontecer para o conjunto. Ele está sempre olhando para o seu próprio umbigo, sempre olhando para a sua própria necessidade. Os demais, para ele não importa. Se todo mundo tiver problema e ele não tiver, está ótimo. Mas aquele que está debaixo de um discipulado, de uma orientação, que está aprendendo o que é certo, ele procura sempre transmitir aquilo que ele recebe e compartilhar da bênção que ele alcança, que faz parte da sua vida. Então ele fala: mas o mercenário é o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, não tem cuidado das ovelhas. Para ele tem que guardar a sua própria vida. A dos outros não vale. Mas quando Jesus foi provocado a responder uma questão, falou quais eram os mandamentos, e ele falou: vou resumir em 2. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, qual era? Qual que era o segundo? Dá uma olhada na sua volta aí. Tem gente em volta de você aí? Quem está mais próximo do que esse próximo? Está tudo aí, né? O quanto você ama essa pessoa? Quanto? Ah, tá. Se você estiver comendo um lanche lá na cantina e ele não tiver dinheiro para comprar, o que você faz? Sai de fino, vai comer no banheiro. Não faz isso, né? Eu acho que se a gente eu quando era do mundo, não conhecia Jesus, eu tinha amigos que era assim: se eu tenho 10 reais no bolso, então nós dois temos 10 reais no bolso. Mas também quando ele tinha, era a mesma coisa. A gente combinava. Ou estamos unidos, ou não. Ou é um por todos, ou não é nada. Cada um na sua. Não é amigo. Para nós não era amigo. Então nós precisamos entender que se no mundo nós somos capazes de reconhecer alguém que nós podemos chamar de amigo, quanto mais dentro da igreja. É óbvio que por respeito à educação e até mesmo pelo cuidado, a gente não vai usurpar ninguém, não vai se aproveitar de ninguém, não é verdade? A gente vai saber dizer não na hora certa, vai saber compartilhar na hora certa, mas o cuidado é uma coisa muito especial. E o bom pastor é aquele que olha para as suas ovelhas, pode até dar uma corrigida, pode até tirar os carrapichos, pode até cortar a lã dela, pode até, como diz, segregar ela, separar ela em algum lugar para que ela possa ser restaurada daquilo que ela arrumou, mas ele não vai deixar de cuidar da ovelha, tá? Não vai deixar. Se você ama Jesus, não poderá abrir mão de fazer a vontade de Jesus. Você não pode abrir mão. Se você ama Jesus,
Então você tem que amar ao próximo como a ti mesmo. É opcional? Não é opcional. Apóstolo, mas aquela pessoa me faz muito mal. Você pode se distanciar dela, mas você não vai fazer nada para prejudicá-la. Você vai se distanciar. Agora, se for ovelha sua, se for discípulo seu, você vai gastar tempo orando por ele, pedindo a Deus que alcance a vida dele, para dar a ele entendimento e discernimento, para dar a ele capacitação para poder viver as promessas de Deus na sua própria vida, né? A vontade de Jesus é que venhamos a cuidar das ovelhas, ou seja, temos que nos preocupar uns com os outros. Nós sabemos disso. Ele separou, Ele preparou. Se você não protege, o lobo arrebata. É importante você entender que isto fere o coração de Jesus. Quando Jesus olha e vê uma pessoa sofrendo algum tipo de problema, e você olhando e não tomando nenhuma posição, ele fala: peraí, não é discípulo meu, porque se fosse discípulo meu, faria alguma coisa, tomaria alguma posição, porque onde Jesus entrava, as coisas mudavam. Zaqueu, quando foi chamado, desce depressa Zaqueu, ele desceu da árvore, Jesus foi na casa dele. Muita gente julgou Jesus. Como é que ele entra na casa de um publicano, de um pecador? Mas quando Jesus estava lá dentro, ele falou: hoje veio salvação a esta casa. Por quê? Porque ele teve a chance de conversar com ele, teve a chance de mostrar para ele. E olha que Jesus não fez milagre lá dentro, não fez, mas apenas uma referência de posicionamento foi o suficiente para ele dizer: se eu fiz alguma coisa de errado para alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Pegou e falou: dos meus bens eu dou metade para os pobres. Mudou a visão dele totalmente. Então você é essa pessoa que vai visitar essa casa, que vai visitar essas pessoas, e que a tua palavra não será de derrota, nem será de desânimo, nem será de problema, mas será de transformação. A palavra que você vai manifestar, que você vai ministrar, não será apenas uma palavra sua, mas será a palavra que vem do trono de Deus. Será a palavra que muda, que restaura, que transforma, que liberta, que dá ânimo novo, que abre os olhos aos cegos, que muda totalmente a configuração da vida das pessoas. Por isso é importante a gente entender quem nós somos. Alguém só pode ser conhecido se conviver, se tiver proximidade. Amado, eu não posso dizer que conheço uma pessoa se eu vejo ela somente no domingo à noite. Então eu posso até falar assim: eu conheço de vista, mas eu não conheço a pessoa. Porque até a sua mãe, sua avó dizia o quê? Aquela história do saco de sal. Quando você conhece a pessoa, depois de ter comido, o que ela queria dizer com aquele saco de sal? Quem consegue comer um saco de sal aí? Ninguém. Mas era o tempo que você convive com aquela pessoa. Um saco de, vamos falar, de bolacha, você come na hora, não come? Não come? Come rapidex, né? Mas imagina um saco de sal. Quanto você põe na comida de sal? Uma pitada ou 2? Quanto tempo leva para acabar um saquinho daquele? Mês, 2 meses, de acordo com a família? Pois é, depois de você estar junto com a pessoa 1 mês, 2 meses, é que você vai conhecer aquela pessoa. Por isso que ela falava isso. Você só pode dizer que conhece depois de comer um saco de sal junto com ela. O que quer dizer junto com ela? Todo dia. Quem come senta na mesa. Quem come fica junto, fica por perto. Ninguém vem correndo, come, nem fala, senta lá, ele ouve, ele fica sabendo como aquela pessoa é. E nós precisamos ter essa identidade. Ele fala assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, das minhas ovelhas sou conhecido. Como é que você vai formar líderes? Como é que você vai formar discípulos? Como é que as pessoas lá fora vão gostar de estar com você? Se você é uma pessoa que não tem tempo, uma pessoa que tem sempre um semblante triste, dá uma olhada para o lado, vê se tem um sorriso aí do lado. Tem um sorriso aí? No momento da dificuldade, você gosta das pessoas bravas com você ou sorrindo? Quando você chama a pessoa de amigo, você fala: meu amigo vem vindo aí. Ele olha para você e fala: o que foi? Qual é o seu problema? Ele fala assim? Ou ele chega e fala: e aí, mano?
Tem uns que falam, e aí, velho, não sei o que, aí bate a mão para lá, para cá, para lá, para dentro, não sei. Por que faz isso? Porque tem intimidade, e nós precisamos entender esse chamado. Eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Liderado, você conhece seu líder? Conhece seu discipulador? Discipulador, você conhece suas ovelhas? Olha, eu não aceito que ninguém se meta na minha vida. Ele é discipulador na casa dele, na igreja. Aqui sou eu e eu. Então você não é ovelha, você é um belo bode. Um belo bode. Bode, ele tem hábito de ficar batendo cabeça. Ó, bode, ele come lata, ele come pedaço de pau, ele come qualquer coisa que ele vê na frente, o bode. Ele não está nem aí. Ovelha não é assim não, irmão. Ovelha é sensível. Então, se você de repente quer que o teu líder ajude você a mudar a sua vida, a primeira coisa é aceitar quando ele perguntar para você, está tudo bem? Você não vai virar para ele e falar, tá, mas não é da sua conta. Ou então vai chegar, sabe manhã, sabe paiê, eu cheguei lá e o líder falou comigo, ele pensa que ele é o senhor. O líder não pensa que é pai, porque ele não tem essa vontade, porque ele sabe a dor de cabeça que é cuidar do filho dos outros. É dor de cabeça, problema, mas ele tem a vontade de ajudar você a se resolver, porque muitas vezes, desculpa a honestidade, só entre nós, tem muita gente aí, que está em família, que filho e filha é mimado, que não ensina o que é certo, que não teve tempo de corrigir, e depois, meu irmão, sai por aí desembestado, reclamando de tudo e de todos, ninguém pode falar nada, ele está sempre magoado, machucado, entristecido, ele é sempre um coitado, tem um espírito de autocomiseração miserável na vida dele. Então a primeira coisa a entender é isso, Deus colocou um líder para te abençoar, e você precisa respeitá-lo, para que ele possa conhecer você, e você possa conhecer a ele. Ele falou aqui, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, das minhas ovelhas sou conhecido, assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço ao Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. Ele disse o quê? O meu exemplo não veio de baixo não, meu exemplo veio de cima, meu exemplo veio do meu Pai. Eu quero fazer a vontade dele, quero andar do jeito dele, quero ser fiel àquilo que ele declarou. Então veja bem, nós fomos chamados para fazer coisas maiores, e tem uma frase aí, na camiseta de alguns aí, o que está escrito? E como é que nós podemos andar juntos se a gente não consegue se relacionar? Pá! Não, junto nós somos mais fortes, ele lá e eu aqui, junto o quê? Nós precisamos entender que a era dos aplicativos, a era dos, vamos falar, Facebook, a era, tudo isso, é legal, mas não traz unidade, traz até às vezes alguma comunhão, mas não unidade, porque unidade você só consegue quando você começa a compartilhar. É por isso que muita gente nesses aplicativos, nesses sistemas, engana o outro. Eu pensei que era uma menina, é um menino, pensei que era um menino, é uma menina, pensei que era um jovem, é um velho, pensei que era um velho, é um jovem, pensei que era um cara legal, é um ladrão, pensei que era um cara bacana, é um estuprador, pensei que não sei o quê. Por quê? Porque ele não tem proximidade, então está escondido atrás de uma cortina que você não enxerga. Então nós precisamos abrir o nosso coração e pegar essa frase que está estampada aí no seu peito e colocar ela como padrão de vida nos dias de vocês aí. Peraí, nós estamos juntos. Se nós estamos juntos, uma pessoa até falou, por que se fala junto como purê de batata? Porque quando você cozinha a batata, você sabe distinguir qual é qual, mas depois que você espreme elas e faz o purê, o que acontece? Você consegue separar? Não mais. Então nós precisamos estar com essa visão de unidade, de respeito, de autoajuda. Eu te ajudo, você me ajuda, eu te apoio, você me apoia. Nós temos que saber que os líderes foram decretados por Deus. Porque quando de repente Moisés estava numa situação que não conseguia atender todo mundo, o pessoal ficava de pé esperando, o Jetro, que era o sogro dele, falou o quê? Cara, assim não dá, você vai matar o povo e ainda vai morrer.
Você vai precisar separar em grupos para que os líderes possam cuidar e possam ter tempo de responder a cada um deles no seu problema. E quando Moisés fez isso, ele falou: pô, não é que o meu sogro, apesar de sogro, é um cara inteligente? Porque normalmente o pessoal não gosta muito de sogro não, mas ele é um cara inteligente, deu a saída para ele. E aí hoje nós não usamos nada de novo. Tem gente que pensa que visão celular é coisa nova, é muito antiga, né? O próprio Moisés já usou lá atrás. Então quando a gente olha para isso, a gente fala: é para cuidado, é para zelar, é para realmente falar, é para você ter liberdade com o seu líder, e o seu líder ter liberdade com você, de te ajudar, de te orientar, e daquilo que for necessário. Ah, mas ele pode não saber tudo. Pode, mas o líder dele deve saber mais, e o líder do líder dele deve saber mais ainda. São experiências que a gente adquire. Por isso é importante a gente estar junto, porque se um tem uma dificuldade, um dá a mão ao outro, e aí um ajudou o outro. Se cair, o outro levanta, seja lá o que for, a gente restabelece. Amém? Cuidado com isso, né? Teremos de ter intimidade com nossos discípulos e com nossos líderes. E intimidade sem proximidade não existe, é falso. Fala: intimidade sem proximidade não existe. Tá? Não existe essa história de: eu tenho uma intimidade com a pessoa, mas eu não vejo ela. Não, parou. É isso aí que está trazendo para o mundo tantas confusões, tantas dificuldades. Esse distanciamento. Faz de conta que sim, mas a gente só pode dizer que sim depois que ficar um tempo junto. Não importa, você pode conhecer a pessoa na internet, legal e tal, mas você só vai poder dizer que conhece ela mesmo o dia que você começar a sentar do lado. Eu brinco, né? No casamento que a gente descobre, né? Se a gente conhece a pessoa ou não. Porque daí é que você vai ver onde é que fica a toalha molhada, daí é que você vai ver que você guardou aquele pedaço, o último pedaço do pão que você queria comer e o outro comeu, né? E as coisas vão acontecendo, né, irmão? Você não sabia que eu roncava, mas ficou sabendo que ronca. Você nunca viu ela sem os bob no cabelo, mas vai ver. E aí sim você pode dizer que conhece aquela pessoa, quando você está junto com a pessoa. E aí as coisas acontecem, mudam a tua história. Você, como discípulo de Jesus, não pode ser limitado. Diga: eu não posso ser limitado. Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Amado, às vezes o pessoal fica tão ligado naquele grupo que está em volta dele: eu cuido de 10 pessoas, está aqui, e eu nem olho que na família de uma daquelas pessoas está acontecendo um monte de coisa, que na vizinhança ali está acontecendo. Eu faço a célula aqui, e na casa do lado tem gente passando um perrengue miserável, uma dificuldade miserável, precisando de uma palavra de consolo, uma palavra de fortalecimento, precisando de Jesus Cristo. Mas eu fico tão fechado aqui, que eu percebo depois: espera aí, tem alguma coisa errada. Eu não posso ser limitado. Você sabe por que a célula deve multiplicar? Porque alguém que é treinado precisa ter capacidade de receber e distribuir. Quando a criança é pequena, a mãe brinca de ensinar ela a lavar louça, e a criança gosta, né? Você põe lá uma cadeirinha perto, ela sobe na pia, quer entrar dentro da pia, vai lá e tal. Naquela hora está uma brincadeira, mas ela vai crescer, e um dia ela vai começar a ter a sua realização pessoal, às vezes em casa mesmo, às vezes quando ela casa, e aí ela começa a utilizar todo o aprendizado. Tudo aquilo que ela aprendeu, ela pode usar agora. Quantas vezes você vê o pessoal ligar para a mãe: mãe, como é que é esse negócio de fazer feijão? Eu sei que aqui nunca aconteceu isso, mas eu já vi isso em outros lugares. E aí a pessoa pergunta, aí a mãe fala: olha, você vai pegar lá metade do pacote, ou um quarto do pacote, vai colocar, separar, pôr na água. Se quiser que ele fique melhor, deixa de um dia para o outro lá em banho, para ele poder absorver a água. Depois você coloca, olha, só tempera com sal, tá, querido? Um pouquinho de azeite e sal. Depois que cozinhar, aí você primeiro coloca o dobro da água do que está lá, tal, não sei o que. Ela vai dando o quê? Toda a orientação. De onde ela recebeu isso? Ela também foi filha. Ela também teve seus momentos, ela também teve aprendizado,
E agora é hora dela fazer o quê? Exercer, executar. E na célula, como é que funciona? Você vai ficar como discípulo o resto da vida? O que você é, discípulo? Daqui a 10 anos, o que você é? Sou discípulo da célula. O que você é? Discípulo. O cara fala, cara, 30 anos depois você é o quê? Discípulo. Nossa, você é o cara. Discípulo. Ah, eu sou um discípulo profundo. Amado, sabe aquele pessoal que entra na empresa, 25 anos depois ele continua sendo só aquela pessoa do contínuo, aquele que fica lá, só pega coisinha daqui, leva ali, ó, chegou agora, volta lá de novo, está fazendo, estou esperando a próxima coisa, chegou, oh. Se não arder no coração não há promoção, se não arder no coração, se não procurar aprender, se não se preparar, ele vai ficar naquela função. Mas tem gente que quando começa numa função dessa e acha uma porta aberta, ele começa a fazer mais, e à medida que ele faz mais, ele vai tendo o quê? Promoções, ele vai melhorando. No espiritual é a mesma coisa, a quem muito for dado, muito será cobrado. Não fala que vai ser muito cobrado se ele for o pastor, se ele for, não, a quem muito for dado. As pessoas misturam as coisas. Eu não sou pastor, então Deus não pode nunca me cobrar. Mas espera aí, você já encheu a pança espiritual? Já recebeu quantas palavras? Já houveram pessoas que oraram por você? Quantas dúzias? E você faz o que com tudo isso? Um de cada vez? Todo mundo junto é complicado? Você faz o que com tudo isso, Santo de Israel? Como é que é? Tem que distribuir. Você recebe, você aprende, você mostra que aprendeu, não é verdade? Porque às vezes o pessoal fala assim, não dá para confiar naquela pessoa, ele ouve aqui, mas depois ele faz o que ele quer. Então esse daí, meu irmão, ele está com problema, ele não é para ser pastor, ele é aquele outro negócio lá. É esse cara aí, ele é mercenário. O que é mercenário? Aquele que só vê as coisas em detrimento próprio. Fiz 40 cursos, o que você faz? Nada. Eu recebi oração 200 vezes, você ora por quem? Não, eu levo lá para o pastor orar. Pastor Juliano, o senhor pode orar? Amado, não dá para ser assim. Ah, mas eu não me acho capaz. Mas não é mesmo, você não é capaz, mas aquele que está em você é capaz. Jesus Cristo, Ele é capaz. Por isso, Ele não escolhe aqueles que são capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Ele trabalha no seu caráter, revertendo esse quadro, a partir do momento que você se disponibiliza. Você já viu uma criança de 8 anos, 7 anos, lavando louça em cima da pia? Primeiro você fala assim, vai quebrar. Não, eu sei que vai quebrar, mas você deixa. Você está fazendo o quê? Capacitando. Mas tem risco de quebrar? Tem. Mas ele está sendo preparado. Você vai dar cobertura. Está sendo preparado. Para quê? Para estar pronto. A célula. Você que está numa célula e é discípulo, e está numa célula há mais de um ano como discípulo, já está com defeito de fabricação. Já precisava ser tratado. Por quê? Porque você já recebeu o suficiente para ajudar pessoas, para abençoar pessoas, para ser um cara líder. Agora, se você não está se permitindo, ou não está permitindo o seu líder levantar você, é porque você está... Quando a gente está muito gordo, muito pesado, é difícil a gente levantar. Eu falo, vamos fazer exercício, vamos correr com o pastor Juliano, pastor Fábio, 15 quilômetros. Você fala, você está louco? Vou nada. Não dá, eu morro, porque você exagerou no comer e não gastou a energia que alcançou. Aí depois disso, o que essa pessoa faz? É aquela que começa a ver todos os defeitos da célula. Olha lá, chegou cedo demais. Olha lá, chegou tarde demais. Olha lá, ele deixou o portão aberto. Olha lá, fechou o portão. Olha lá, aumentou o som. Olha lá, abaixou o som. Olha, está sempre achando um defeito em alguma coisa. Por quê? Porque agora ele já está tão
cheio, que ele já não olha mais. Sabe quando você acabou de almoçar, que você comeu que nem um cavalo, comeu mesmo, vamos falar assim, um negócio bem feio, comeu mesmo. Aí eu chego lá e falo, vamos comer de novo, vamos na churrascaria agora. Tem uns caras que vão, mas normalmente, ele vai dizer assim, não cabe mais. É o caso. Você dá a palavra nova para ele, ele fala assim, essa palavra eu já conheço. Ele pregou isso ano passado. Faz 15 anos que ele ouve, então ele já... A Bíblia é uma só, a palavra não dá para você inventar, você pode até às vezes se aprofundar ou não, mas a palavra é uma só. Jesus é Jesus, Deus é Deus, o Espírito Santo é o Espírito Santo. Mas como ele não olha com olhos de crescimento, ele olha com os olhos de reclamação. Então, amado, se você está numa célula há mais de um ano, vá sentar com o seu líder e diga para ele, por que você ainda não me colocou como Timóteo ou um novo líder de célula? Aí ele vai falar para você, porque você ainda não prestou atenção naquilo que eu te falo. E ao invés de você falar, então vai embora porque ele me ama. Eu nunca esperei ouvir isso dele. Eu paguei o lanche, eu dei abraço, eu dei beijo. Irmão, para com... Sem macaquice. Pensa o seguinte, ele vai te falar a verdade, você vai ouvir a verdade, vai se fortalecer no caráter, vai se preparar naquilo que é necessário, e depois você vai dizer para ele, diga se eu mudei ou não mudei. E ele vai poder dizer, você mudou nisso, falta isso, vamos para cima, e talvez daqui a 6 meses, você seja um novo líder de célula, que vai fazer um trabalho tremendo, poderoso. Quantas pessoas você conhece, que não são convertidas? Quem conhece mais que um que não é convertido? Sacanagem fazer uma pergunta dessa. Todo mundo conhece. Eu vi uma vez num treinamento, o discípulo falou assim, mas eu não tenho para quem falar de Jesus, porque afinal de contas, a minha família é convertida. E aí o pastor que estava lá do lado, ele falou, me dá o seu celular, abre ele. Aí abriu, ele pegou a agenda, foi na letra A. Quem é esse André? Esse André, rapaz, eu nem falo muito com ele, falo com ele, mas falo pouco, porque ele é pinguço, ele toma todas. O cara é safado, casado e mulherengo. Tá. Quem é esse aqui, esse segundo aqui, o Arnaldo? O Arnaldo? Ele trabalha comigo. Nossa, esse cara é um baixo astral, coração abatido. Ele é crente? Não. Eu sei que na letra A ele achou uns 15. Aí ele falou, nem vou passar para B, porque você já tem aqui 15 motivos para você discipular alguém. Você tem 15 pessoas aqui que já dá para você ir atrás deles e abençoá-los. Ele falou, rapaz, é que eu não tinha reparado. Achou que a família dele era convertida e pronto. E o restante do povo? Quantas pessoas tem nessa rua? Quantas? Dizem que 40 mil mais ou menos. É pouco para você? Quantos crentes deve ter aí? Quantos não crentes deve ter aí? Vamos falar que a coisa é boa, vai. 20% é crente. Sobra o quê? 80%. Domingo que vem que o pessoal vai fazer uma festa, dona Bispa. Domingo que vem tem uma festa aqui na rua. Não é nossa não, é deles, do pessoal da rua. E aí conversaram com a bispa. Agora imagina, meu irmão, domingo que vem esse pessoal todo dos prédios vão estar andando, eles vão fechar metade da rua. Não é metade assim, para que não haja parada, e uma parte vai ser usada para poder, vamos dizer assim, eles fazerem as barracas deles, fazerem os contatos, e etc, etc. É pena que a gente ficou sabendo muito em cima, não dá para a gente fazer muita coisa, mas mesmo assim, o que vocês acham que a gente precisava fazer? Sabe aquele pessoal do... Cadê eles, gente? Bora! Vocês são incríveis, né? Agora é a hora da virada. É hora da gente vir para o culto, entrar aqui, chamar o pessoal, organizar e combinar. Vamos para a rua, fazer um culto rapidex. Só, Senhor, abençoa a gente, nós precisamos ir lá, nós vamos se misturar no meio desse povo e chegar como quem está sem saber. Sabe aquela que você abraça um, abraça outro, e aí, tudo bem? Para quê? Para ajudá-los naquilo que eles precisarem, para abençoá-los pelo poder do nome de Jesus. Isso tem que entrar. Eu preciso
entender que eu nasci para ser um multiplicador, eu nasci para ser um discipulador, eu nasci para ser, a Bíblia diz que cabeça, não é isso? Ela falou que a gente nasceu para ser cabeça e não, para estar por cima e não, mas sem ação nenhuma vai dar certo? Espera aí, se eu não tiver nenhuma ação, não vai acontecer. Então é hora de eu começar a interagir. Todo liderado deveria procurar o seu líder e dizer para ele: eu quero ser treinado para ser cabeça, eu não quero ser cauda. É promessa de Deus para mim. Apóstolo, mas eu falo errado, eu ainda não conheço muito. Conte o seu testemunho, fale da sua vida, fale o que Deus fez na sua vida. Você está dentro da igreja? Sim ou não? Por que é que você está dentro da igreja? Alguém te empurrou? Alguém arrastou você? Você se interessou por um menino, uma menina? Nos jovens deve ter esses causos aí, né? Mas normalmente nós fomos sanados em alguma dificuldade. Deus colocou alguém para nos abençoar e nós gostamos do que vimos e ficamos. Quantas pessoas lá fora estão esperando que aconteça o que aconteceu na sua própria vida? Que alguém se interesse por você, que alguém ame você. Apóstolo, mas como é que é? Meu irmão, vamos dizer assim, pastor Fábio é músico, então tem um monte de gente aí fora que gosta de música, ele não precisa falar de outras coisas. De repente, eu imagino o nosso irmão Tabajara, ele gosta muito do Corinthians, é assim, o Pai, o Filho, o Espírito Santo e o Corinthians. Deixa eu ficar nessa brecha aí, deixa depois de Espírito Santo entrar eu, depois, né? Aí o que acontece? Cada um de nós tem uma área que a gente é forte, e nós precisamos pensar na ideia de alcançar essas pessoas. Apóstolo, mas se eu falar e ele não quiser saber? Amém, amado, ele não é obrigado, você não foi obrigado. Eu imagino se alguém fosse querer me converter no passado, eu ia dizer não, 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 não e não, porque eu não gostava de crente. Não grava isso, né? Eu não gostava de crente. Então a nossa primeira coisa é: não quero isso para mim. Mas depois que alguém foi lá e resolveu o meu problema, eu falei: eu quero isso para mim. Eu quero viver esse negócio todo aí. Quero toda a manifestação do poder de Deus na minha vida. Ah, mas quanto? Todo. Quero tudo, não quero mais ou menos. E é isso que nós precisamos entender. O chamado de Deus para nós é de realizador, é de transformador, é de discipulador. E a tua equipe, ela só será uma boa equipe se lá dentro, apóstolo, nós estamos em 25, mas ninguém quer sair. Sabe como a águia faz? Você já viu como é que acontece? Já assistiram alguma coisa? A águia pega o filhotinho, bonitinho, e sai voando assim e faz assim, ó, vai. Aí o filhotinho começa a cair todo, as asas dele, né? Quando ela vê assim, esse vai se esborrachar no chão, ela desce no rasante, aquela asa de mais de 2 metros de extensão, vai, pega o bichinho, sobe de novo, põe ele dentro do ninho, e diz: quase foi, hein, neném, fica aí, ó. Aí ele fala: puxa, mãe, pensei que ia morrer. Fala: filho, mamãe não deixa você morrer não, fica frio. Aí passa lá uns dias, vai, mais uma semana no máximo, sabe o que ela faz? Oi, filhinho, vou na volta. Ele fala: sujou, mamãe vai aprontar. Mas aí ele já começou a entender os movimentos. Quando mamãe quer planar, ela segura a asa. Quando ela quer dar uma arrancada, ela... Aí ele vai entendendo. Quando ele começa a cair, ele já dá uma esticadinha, ele já começa, né, aquela escorregada, quase vai, não vai. A mãe desce de novo, pega, apanha lá, fala: me orou, hein, filho, tá quase. Aí ele fala: pô, foi legal, até, ó, arrepiou. Quem já desceu de montanha-russa? A primeira você diz: nunca mais eu volto. Na terceira você diz assim: na próxima melhoro, né? Daquele medão, ó, né? Você começa a levantar os braços, empurra a pessoa do lado, começa a fazer alguma coisa. Aí ela vai de novo, pega o filhote e joga, e ele sai voando. Chegou a hora. Quer dizer que ele não vai ter nenhum problema? Não vai ter problema, mas ele sabe que agora ele vai voar.
ele vai começar a encontrar os caminhos. Mas ele sempre tem aquela mamãe lá que põe a comida no ninho. Ele volta para o ninho, está a comida lá. Você vai voltar para o seu líder e vai ter sempre comida para você. Você nunca vai estar sozinho. Você vai comer, vai ter apoio. Tenta pegar um filhote de águia. Vai lá, se é bom, pega. Desce a mãe atrás, vai você e tudo que tiver junto. Desce num pique só, pode ser cobra, pode ser o que for. Lá o animal foi pegar, ela desce no rasante e vai para cima. Nós precisamos entender isso. Nós podemos, às vezes alguns são mais rápidos, outros são mais lentos, mas todos nós somos capacitados por Deus para multiplicarmos as vidas na presença de Deus. A alegria de Jesus é exatamente isso. A alegria de Jesus é ver o céu preenchido, é ver as pessoas sendo libertas, é ver as pessoas sendo restauradas, é ver as pessoas recebendo essa unção de multiplicação de graça. Agora, você vai precisar falar com o seu líder, né? Conversar com ele. Ser discípulo de Jesus é um privilégio. Fala, ser discípulo é privilégio. Quando eu olho para Jesus, eu fico imaginando. Você alguma vez já pensou isso? Se eu fosse Jesus, faz esse exercício um dia. Se você fosse Jesus, você está lá, parado. Tudo bem, bigode? Você pode me ajudar? Você está preso ou não? Se está preso, fica. Vem cá, Rogério. Não vou tirar. Já tirou? Não, fica. Rogério, vem cá, Rogério. Com vocês, Rogério, cara. Esse aqui é Jesus, bonito, arrumou, fez a barba para ficar lindão. E aí, tem um sujeito aqui, o nome dele é Gadareno, porque ele veio de Gadar. E ele olha para Jesus e fala... Aí Jesus olha para ele e diz: esse cara não está afim não. Aí o pessoal fala: esse daí é aquele que quebra a corrente, aquele que se bate, corta. E aí ele faz... O que aconteceu? O gadareno estava muito maluco, mas quando ele chegou na unção, o que ele fez? Diz que ele caiu aos pés de Jesus e foi liberto. Eu não vou cair aos seus pés não, mas eu estou liberto. Eu estou me sentindo liberto aqui agora. Vai lá. Você entendeu? Olha aí. Agora imagina a chance que Deus está dando para você. Eu imagino assim: quando você está saindo do carro no supermercado e olha para o lado e vê um cara estranho, e o cara está com a mão dentro da jaqueta e vai chegando em você, o que você sente? Além de desespero, o que você sente? Além de vontade de correr, o que você... Você fala assim: sujou, ele vai me pegar, eu vou ser assaltado, provavelmente meu carro vai embora. Se fosse Jesus, ele ia olhar para aquela situação e ele ia ter um pensamento diferente. Espera aí, eu tenho uma autoridade que me foi constituída, eu sei ao que fui chamado. Mesmo que ele venha para roubar, mesmo que ele venha, eu não vou destratar ele. Jesus destratou Judas. Ele falou: você tem que fazer, faça logo. Tipo assim, vai me assaltar, vai me entregar, faça logo. Mas ele falou para ele: não é bom o que você vai fazer, depois vai, né? Mas faça. Mas por quê? Porque Jesus não está preocupado em achar os culpados, ele está preocupado em restaurar os caídos. Se nós entendermos isso, nós vamos passar para o outro lado. Nós vamos pensar assim: não importa ser gadareno, não importa o tipo de demônio que venha, não importa as pessoas que estão à sua volta, não importa se alguém está devendo para um ou para outro, não importa, aquele que chegar até você encontrará a unção que está em Jesus Cristo. E é aí que começa a mudança, porque até as piores pessoas, quando encontram uma manifestação verdadeira, eles se bloqueiam, eles têm dificuldade.
testemunho uma vez numa célula do próprio Tabajara. Ele estava lá numa casa e de repente o pessoal falou para ele: só tem um problema, quem mora aqui atrás é uma senhora que é mãe de santo, ela é muito nervosa, brava, e pá. E ele falou: tudo bem, vamos continuar nossa célula e tal. De repente a mulher entrou, né, tava fumando um charutão. Aí todo mundo ficou preocupado. Peraí, ela está vindo aí com aquele sujeito que é contra as coisas de Deus, né? Essa capeta mesmo. Aí de repente ele falou: bom, o que a gente vai fazer? Vai orar. O que aconteceu? Demônio, a mulher caiu, foi liberta. E aí todo mundo falou: uau, se a gente tinha medo daquilo, e agora apareceu isso que é mais poderoso que aquilo, então nós ficamos com isso aqui mesmo. Porque todo mundo quer ficar com o time vencedor, ninguém quer ficar com o time derrotado, ninguém quer saber, olha, veio aí, entrou, e aí o que aconteceu, e peraí, não, é o nome de Jesus, é a autoridade do nome de Jesus. Não falou que nós temos que ser hiper, super capacitados, falou que o nome dele tem poder, e é essa mudança que precisa entrar no nosso coração. Você como discípulo tem que estar pronto a fazer a diferença. Por isso é um privilégio para você, é um privilégio para mim, saber que eu tenho uma chave que abre portas, que eu tenho uma autoridade que não é minha, mas que Ele cede para mim, para que eu possa fazer o que for necessário. Que muita gente lá fora está sofrendo muito, esperando que chegue alguém com a capacitação que você tem, com o preparo que você tem, com a autoridade que você tem, e que talvez você nem valoriza. Você tem tudo isso, mas não valoriza. Está em você, mas você não utiliza. É no nome de Jesus. É no nome dele. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Dou a minha vida para tornar a tomá-la. O que ele faz? Ele vai, liberta, salva, e aí aquela vida volta para ele, restaurada, resgatada, transformada. Ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Ele fala: sou eu que quero fazer isso. Eu dou porque quero dar, eu liberto porque quero libertar. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Ele tinha autoridade para libertar, mas se porventura ele mandasse uma palavra de restauração e a pessoa não quisesse, ele resgataria. Ele diz que é para você dar a paz, mas se a paz não encontrar lugar, ela voltará para você. O que ele está dizendo? A paz você pode dar para todos, porém nem todos podem receber. Mas por quê? Porque tem gente que não acredita e não vai querer isso na vida dele. Eu posso de repente chamar alguém para ir na minha casa? Posso, mas nem todo mundo pode querer ir na minha casa. Eu posso de repente convidar alguém para tomar um café ou almoçar? Posso, mas pode não todo mundo querer tomar café comigo ou almoçar. Aí muda a história. Ele tem para dar, ele tem para realizar, ou seja, estar com ele é um privilégio, e nós muitas vezes não estamos distribuindo. Nós temos, mas não distribuímos. E aí nós lembramos do maná. O maná, naquela época, a palavra declara que lá no livro de Gênesis, que o maná caía do céu. Eles entraram no deserto e Deus falou para eles: o maná vai cair do céu. Quando? Todos os dias. Vocês vão pegar o maná e vão tomar o maná, levar para sua casa o quanto você quiser comer. Você pode levar um pouquinho, um pocão, não importa, pega o que você quiser. Mas se você quiser guardar o maná de um dia para o outro, ele apodrece. Só um dia você vai pegar o dobro, porque naquele dia seguinte, o maná você vai poder comer e ele não vai estragar. Porque no dia seguinte eu não quero você colhendo maná, eu quero você adorando, eu quero você estando comigo numa intimidade. Por isso eu vou abrir um dia que você não vai fazer isso. Aí eles reclamaram da água. A água saía da rocha. Deus deu a eles toda a capacidade, todo o preparo, para eles terem a porção diária, a porção de todo dia. Você hoje, não adianta querer ser tudo de uma vez só, não adianta eu querer abraçar todas as pessoas,
Mas eu preciso lembrar que se eu tiver que falar com 3, com 2, com 1, com 5, Deus vai me dar a porção necessária para que eu possa alimentar cada uma dessas pessoas. Ele vai me dar a capacitação e a habilitação para que eu possa destruir todas as armas de Satanás contra aquela vida. E eu preciso estar disponível a fazer isso, porque aí Deus vai poder dizer para você que você tem a porção do dia seguinte, porque aquela que você pegou, você comeu, você distribuiu, você atingiu quem precisava atingir, no dia seguinte vem a nova porção. Mas ele diz, tem um dos dias que você vai procurar colocar a tua vida na intimidade de Deus. Ninguém pode dar sempre sem se preparar para distribuir, receber Ele mesmo, se fortalecer em Deus. Olha como as coisas de Deus são perfeitas. É por isso que a gente fala, ser um discípulo de Jesus é um privilégio, porque em tudo que Ele manda você fazer, Ele tem uma razão, Ele tem um propósito e Ele tem uma destinação. Não é perdido, há uma destinação. Vai até lá, abre a tua boca e eu a encherei. Vai até lá, libera aquele povo, dá a eles uma palavra profética, dá a eles uma condição renovadora, dá a eles uma palavra de transformação, e eles serão totalmente transformados. Se nós entendermos isso, nós vamos chegar à conclusão que Ele preparou você para fazer o que for necessário, para fazer o que for preciso, porque em todo treinamento Ele vai dar a você a capacitação para ajudar pessoas. Eu aprendi isso na minha vida. Eu fiquei desempregado um período, e justamente nesse período, quanto mais eu orava por pessoas e as pessoas encontravam emprego, Deus falou assim, eu quero que você sinta o que eles sentem. Quando eu ia orar, eu orava com uma determinação, e as pessoas chegavam e falavam para mim assim, nossa, eu arrumei emprego, o senhor orou, eu arrumei emprego. Depois, o pessoal, eu comecei a ficar justinho financeiramente, e Deus me colocou para orar por pessoas que tinham problema financeiro, ainda nessa época, e as pessoas começaram a ser muito prósperas, fechar grandes negócios, e eu falava, Deus, ele chegou aqui para mim, sabe quanto eu ganhei hoje? Eu falei, não sei, cara. Aí eu fechei um negócio aí, ganhei 200 pau de comissão, 200 mil reais. Ele falou, caramba, eu não ganhei nada, estou aqui apertado, desesperado, e ele ganhou 200 mil reais, e eu orei por ele, mas Senhor, e eu? Calma. E ele foi passando. Aí chegou uma fase que eu fiquei doente, e quando eu fiquei doente, eu falei, mas não é possível, Deus, eu preciso trabalhar, comecei numa empresa nova, agora eu não posso, eu preciso estar disponível. E ele falou, é assim que as pessoas se sentem, Marcos, é desse jeito. Aí ele falou, você vai ficar em casa, e eu fiquei em casa, fiquei lá, acho que uns 15 dias em casa, só tomando remédio, etc, etc. Aí juntou um grupo da igreja, da nossa igreja anterior, e foi para lá para orar por mim. Chegaram lá, tinha umas 15 pessoas. Ó, nós viemos aqui porque nós resolvemos que nós vamos orar por você e Deus vai abençoar. Deus falou assim, ó, acabou, Marcos. No meu ouvido, acabou. Acabou como? Acabou, levanta daí. Eu estava deitado no sofá. Aí eu saí do sofá, o pessoal falou, o que foi? Eu falei, acontece o seguinte, Deus manda dizer para você, e fui revelando um por um, todos que estavam lá. 2 estavam muito enfermos, e os 2 foram curados na hora. E quando acabou, eles falaram, não entendi nada, nós viemos aqui para orar pelo Senhor. Eu falei, pois é, mas Deus falou assim, que hoje é a última hora, o último dia, o último momento, e que é para dar a vocês aquilo que eu acabei de receber. Eu recebi a unção e o milagre, a unção e o milagre vai para a tua vida, receba, e acabou. Aí você começa a entender que Deus gosta que você, quando vai orar pelas pessoas, não ore por orar, mas sinta o que aquela pessoa está sentindo. Ame aquela pessoa, dê a ele o melhor de você, porque o melhor de Deus já está em você. Você pode dar o melhor porque já está em você, Ele já colocou em você. Você só não sabe que está em você, você só não percebeu que está em você, mas está em você o melhor, e você precisa abrir mão desse negócio e distribuir. Por isso hoje nós estamos aqui. Por isso hoje eu tenho que dizer para você que você é pastor e não é mercenário. Você não está aqui apenas para receber, mas você vai entender que a multiplicação vem no dar. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos entregarão no vosso regaço. Vão levar na sua casa, vão entregar na sua mão.
Mas primeiro Ele diz para você dar, para você entregar. Então, se eu quero alguma coisa nova espiritualmente, se eu quero uma mudança na minha casa, se eu quero que a minha família seja transformada, o primeiro passo tem que ser eu mesmo. Eu preciso dar. Diga, eu preciso entregar a manifestação de Deus para as pessoas que precisam, porque a multiplicação do poder de Deus virá sobre a minha própria vida, sobre a minha casa, sobre os meus discípulos. Amém, querido? Deus tem coisas maiores para fazer por você.